Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus. Mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E agora que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero bater um papo com você que me ouve, usando esse versículo como referência. Ainda caminhando, passeando pelo seu coração, eu quero mostrar para você que através da palavra do Senhor nós podemos purificar a nossa alma, podemos purificar o nosso coração. Nós precisamos enxergar que o grande objetivo de Jesus, trazendo a salvação para nós, foi limpar os nossos corações. E é através da palavra de Deus que nós faremos isso. Olha só. Essa semana iniciou-se um estudo na igreja onde eu frequento sobre corpo, alma e espírito, tricotomia, é o que somos. E é por isso que eu peguei esse versículo como referência para falar um pouquinho com você. Aqui nesse contexto, eu li só um versículo, uma saudação final, onde o autor ele estava deixando algumas instruções para os irmãos na fé. Ele estava falando que nós precisamos nos manter sempre alegre, obediente, nutrindo a nossa fé, mantendo o nosso espírito avivado. Ele trouxe grandes instruções importantíssimas para os nossos dias de hoje. Mas eu peguei apenas o último versículo, o penúltimo, na verdade, que é de uma saudação final, onde ele diz que o Deus da paz, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo, nos torne santos no corpo, na alma e no espírito. E hoje eu quero falar com você sobre a importância do corpo, da alma e do espírito quando nós falamos sobre cuidar do coração. Quando falamos de coração, estamos falando de alma. Mas muitas das vezes nós não temos a consciência de que o cuidado com o corpo, com a alma e com o espírito reflete diariamente nesse profundo cuidar do coração. Olha só, meu irmão e minha irmã. Tem algumas coisas que a gente fala aqui, que eu trago aqui, que são muito óbvias, mas que nós não conseguimos colocar na prática do nosso dia a dia. E por que não conseguimos? Porque, infelizmente, nós temos um inimigo que veio para roubar, matar e destruir. E esse inimigo trabalha constantemente contra nós. Ele deseja nos manter cegos e ele cria distrações para que nós ficamos perdidos, para que caminhemos na escuridão, sem enxergar de fato a luz, sem entender de fato as instruções que o Senhor nos traz. Mas hoje eu quero usar esse trecho para dizer a você, olha só, aqui o autor disse o quê? Que Deus mantenha vocês todos santos em todos os aspectos. Quais aspectos que ele citou? O corpo, a alma e o espírito. O corpo só pode ser mantido de maneira santa se nós tivermos um autocuidado com ele, compreendendo que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O Senhor não pode habitar num corpo sujo, num corpo que não é cuidado. E quantas das vezes o inimigo de nossas almas nos cega ao ponto de roubar de nós um autocuidado, de não permitir que nós cuidemos de nós mesmos, porque ele cria um sistema, uma influência, uma estratégia para nos cegar, ao ponto de nós buscarmos prazeres carnais que destroem o nosso corpo, que rouba de nós a nossa saúde, que rouba de nós a pureza, a purificação. Hoje nós temos hábitos, infelizmente, hábitos que destroem o nosso corpo. Quantos de nós não cuidam da própria alimentação? E aí você pode dizer, Nara, o que isso tem a ver com a minha vida espiritual? O que isso tem a ver com o meu coração? Eu vou dizer a você que muitas das
das vezes, quando nós nos deixamos levar por maus hábitos, nos alimentando de coisa errada, não cuidando da nossa própria saúde, isso nos acarreta enfermidade. É um caminho para a destruição, o que leva o nosso coração a ficar ferido. E muitas das vezes a nossa alma abatida desfalece sem fé, nos afastando da presença de Deus. Perceba que é uma ligação, é uma tricotomia. É como se nós não cuidarmos de uma parte, as outras serão afetadas. Nós muitas das vezes não temos consciência disso. Se nós não cuidamos da alma, olha só, a alma é o nosso coração. Se nós não cuidamos da alma, deixamos ela, e eu já repeti várias vezes em outras mensagens, deixamos a nossa alma ser influenciada por coisas erradas, começamos a ficar entristecidos, desfalecidos, começamos a acreditar em coisas erradas, começamos a nos entristecer, ficarmos nas trevas e automaticamente o corpo padece, porque o corpo começa a sentir essas emoções negativas, esse psicológico abalado. Da mesma maneira, desfalecemos sem esperança e sem fé e nos afastamos do Senhor. Olha, meu irmão e minha irmã, se a gente não cuida do corpo, ele afeta a alma e o espírito. Se a gente não cuida da alma, ela afeta o corpo e o espírito. E se nós não cuidamos do espírito, também afeta o corpo e a alma. Quando nós não cuidamos do espírito, é literalmente não nutrir uma comunhão com Deus. Nós somos influenciados a nos conectar com as coisas erradas. Meu irmão e minha irmã, escuta o que eu vou te dizer. O inimigo de nossas almas é astuto, ele é ligeiro. Ele nos distrai com coisas bobas. Ele interfere na nossa alimentação para afetar o nosso corpo. Ele interfere no entretenimento para afetar a nossa alma. Ele interfere nas nossas escolhas para nos afastar da presença de Deus. E com tudo isso ferimos o nosso coração e temos consequências negativas que nos levam na direção errada, que muitas das vezes nos mantém cegos. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele quer roubar de nós a comunhão com Deus. Ele quer matar a nossa fé e ele quer destruir a nossa carne. Quando nós não cuidamos de nós mesmos, nós nos ferimos o nosso coração e nos afastamos do Senhor. Presta atenção no que eu vou te falar, porque por mais óbvio que seja, muitos de nós ouvimos mensagens como essa, como uma instrução divina que pode mudar a nossa vida, mas nós ouvimos por um ouvido e ignoramos. Continuamos com os mesmos hábitos. A mensagem do Senhor hoje é para você que está me ouvindo, é para que você desperte e entenda que cuidar do seu coração é compreender que você é uma tricotomia. Você é um corpo, é uma alma e é um espírito. Um corpo que é um templo de Deus, deve ser santo. O que você come interfere, o que você veste interfere, como você expõe e coloca o seu corpo interfere. Você precisa entender que as suas decisões em relação ao seu corpo interfere diretamente na saúde da sua alma e na conexão do seu espírito. A alma é um altar, é aquilo que você ouve e é por isso que nós devemos ouvir a palavra do Senhor. É aquilo que você vê e é por isso que você precisa buscar a sabedoria divina. É como você cuida das suas emoções. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos nos atentar que muitas das vezes nós não estamos dando o verdadeiro cuidado que nós precisamos para ter uma profunda conexão com Deus. Presta atenção no que eu vou te dizer. Quando nós não cuidamos do espírito, da nossa conexão com Deus, nós falamos, nós profetizamos coisas negativas contra nós mesmos. Quantas pessoas profetizam errado contra si mesmo? Quantas pessoas acreditam em coisas negativas? Quantas pessoas caminham com medo, com dúvida, porque não nutriu a fé, não cuidou da conexão com Deus? O que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando do seu corpo, nós estamos falando da sua alma, nós estamos falando do seu espírito, nós estamos falando de uma estrutura trina que te conecta com Deus e te conduz à salvação. Jesus veio para trazer a salvação. E para que nós possamos caminhar na direção de Cristo, nós precisamos compreender a sabedoria divina. Precisamos entender que, por mais óbvio que algumas coisas sejam, é necessário agirmos com integridade. Perceba que o autor disse agora que o Deus da paz os torne santos em todos esses aspectos. São em todos. Não é só frequentando a igreja, mas é cuidando da sua alimentação. Não é só cuidando da sua alimentação, mas é também cuidando da sua alma. Meu irmão e minha irmã, essa é uma lição simples que pode te ajudar a se olhar diferente, a tomar um posicionamento diferente, a colher novos frutos. Você precisa cuidar de cada parte de si mesmo. O seu corpo tem que estar sã, a sua mente tem que estar firme na fé e o seu espírito conectado a Deus. E Nara,
Como que eu faço isso? Você precisa perseverar. Perseverar em adquirir sabedoria divina, absorvendo as instruções bíblicas, recebendo da parte de Deus o que você precisa. Mas precisa manter a sua conexão espiritual através da oração. Persevere em oração. Quanto à sua alma, eu vou dizer a você, meu irmão e minha irmã, seja sóbrio. O que é ser sóbrio? É buscar em Deus a luz para que não caminhe cego nas trevas. Uma pessoa que não cuida do próprio corpo, que se alimenta de tudo, que veste qualquer coisa, que anda de qualquer jeito, é alguém que está na escuridão, cegado pelo inimigo e não percebe que está destruindo o próprio templo. O presente que Deus te deu para habitar está sendo destratado, tratado com indiferença, colocado na direção que o inimigo deseja, o da destruição, e consequentemente vai ferir a tua alma, porque, meu irmão e minha irmã, muitas pessoas só conseguem perceber que destruíram o próprio templo quando esse templo está doente, quando está enfermo, e aí a alma fica abatida, desfalecida, sem fé, e aí essa pessoa percebe muitas das vezes que está distante do Senhor, mas nós temos a luz da palavra do Senhor, que nos conduz para que nós possamos tomar decisões sábias e assertivas, para que o seu coração se mantenha saudável, para que você tenha uma profunda conexão com Deus. É necessário que você cuide do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. Seja sóbrio, viva na luz, cuide do seu coração. Essa é a mensagem para você hoje. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, eu quero nesse momento apresentar ao Senhor a pessoa que está ouvindo essa oração. Deus, muitas das vezes eu e esse meu irmão, essa minha irmã que está ouvindo, caminhamos distraídos, Senhor, somos enganados pelo inimigo de nossas almas, mas nós precisamos que o Senhor abra os nossos olhos. Nos mostre, Senhor, quais são os hábitos que precisamos mudar. Nos mostre, Senhor, o que devemos priorizar. Mostre-nos, Senhor, o que devemos abrir mão, para que possamos, Senhor, em nome de Jesus, ser o templo do seu Santo Espírito, ter a alma salva, Senhor, ter uma profunda conexão com o Senhor. Eu oro nesse momento pedindo ao Senhor que vá de encontro a essa pessoa que está ouvindo. Mostre para ela quais são as novas atitudes, as decisões, os hábitos que ela precisa tomar. Não permita que o inimigo mantenha essa pessoa cega, Senhor, na autodestruição, mas que essa pessoa possa ter um autocuidado, um amor, recebendo essa mensagem, essa oração como um sinal do seu amor, do seu cuidado para com essa vida. E que em nome de Jesus, a partir desse momento, essa pessoa possa caminhar sóbria, possa caminhar na luz, possa perseverar na oração, no autocuidado, guardando o próprio coração. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.